Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje eu vou trazer para vocês uma análise completa e sincera do filme colombiana, o thriller de Acao Cheio de Vingança, evocando escenas eletrizantes. Ese filme es estrelado por Zoe Saldaña, que interpreta a personaje principal Cataleya, uma joven que presencia un trauma muito forte na infancia e crece como un único objetivo na vida: buscar justicia contra aqueles que destruirán sua familia. Neste video, a gente vai entender se esse filme realmente vale a pena assistir ou não, o que ele tem de melhor, onde ele acerta nas cenas de Acao, e também onde ele pode decepcionar alguns espectadores. Vou falar sobre a história, a atuação dos personagens, o ritmo do filme e a mensagem por trás dessa jornada de vingança intensa. Então já fica comigo até o final, porque essa análise vai te ajudar a decidir se Colombiana merece ou não o lugar na sua lista de filmes para assistir. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal Ali Explica, deixar o like e comentar o que você achou do filme ou se já assistiu antes. Colombiana é um filme de Acao e suspense dirigido por Levi Emeguechan e estrelado por Zoe Saldaña no papel principal. A historia acompaña a trajetória de Cataleya Restrepo, uma jovem colombiana que presencia o assassinato brutal de seus pais quando ainda era criança e cresce alimentando un único objetivo: vingança. O filme mistura Acao intensa, drama familiar e elementos de thriller policial, apresentando uma protagonista marcada pela dor e pela violência desde cedo. Ao longo da narrativa, a transformação de Cataleya em uma assassina profissional se torna o centro da trama, enquanto ela tenta encontrar o responsável pela destruição de sua família. A história começa em Bogotá, na Colômbia, em 1992. Cataleya Restrepo vive com seus pais em um ambiente cercado pelo perigo do narcotráfico. Seu pai, Fábio, trabalha para o poderoso traficante Don Luis Sandoval, mas decide abandonar a organização criminosa após perceber que sua vida e a de sua família estão constantemente ameaçadas. Fábio tenta negociar sua saída oferecendo informações comprometedoras ao governo americano em troca de proteção. Porém, Sandoval descobre a traição e ordena imediatamente a execução de toda a família. Na noite em que tudo muda, homens armados invadem a casa dos Restrepo. Antes de morrer, Fábio entrega a filha um chip contendo informações importantes e diz para ela fugir para os Estados Unidos, onde mora seu tio Emílio. Cataleya presencia o assassinato brutal de seus pais diante de seus olhos. O trauma daquele momento destrói sua infância instantaneamente. Apesar do medo, ela consegue escapar dos assassinos usando inteligência e coragem incomuns para uma criança. A sequência da fuga pelas ruas de Bogotá mostra desde cedo o quanto Cataleya possui instinto de sobrevivência e determinação. Após uma jornada extremamente perigosa, Cataleya consegue chegar aos Estados Unidos utilizando o endereço do tio. Ela vai parar em Chicago, onde Emílio vive e trabalha como criminoso especializado em assassinatos e tráfico de armas. Emílio fica surpreso ao encontrar a sobrina assassina e traumatizada. Cataleya revela o desejo de se tornar assassina para vingar seus pais. Emílio inicialmente tenta impedir, dizendo que aquela vida é cruel e destrutiva, mas logo percebe que a garota está consumida pelo ódio e pela dor. Mesmo contra sua vontade, ele passa a treiná-la. Os anos passam e Cataleya cresce transformando-se em uma mulher extremamente habilidosa, fria e calculista. Ela desenvolve capacidades impressionantes em combate, infiltração e uso de armas. Durante o dia, aparenta ter uma vida relativamente comum, mas à noite trabalha secretamente como assassina profissional. Emílio fornece os contratos e tenta manter a sobrina protegida, embora saiba que ela está cada vez mais obcecada pela vingança. Cataleya deixa sempre uma marca em suas vítimas, o desenho de uma orquídea, conhecido como catleya, uma espécie de flor que inspira seu nome. Esse símbolo representa uma mensagem direta para Don Luis Sandoval, indicando que ela está se aproximando. Enquanto Cataleya executa missões perigosas, o FBI começa a investigar uma série de assassinatos sofisticados ligados à mesma assinatura.
O agente especial James Ross percebe que a padrão en comum nas mort se pasa a suspeitar da existencia de uma assassina altamente treinada. Porém, a habilidade de Cataleya en apagar rastros dificulta cualquier tentativa de captura. Ella se movimenta rápidamente, usa identidades falsas e evita criar vínculos que possam comprometer su asegurança. A pesar de sua personalidade fría, Cataleya demonstra possuir conflitos emocionais profundos. Ella tenta manter relacionamento amoroso con Danny Delaney, artista sensible e gentil que desconoce completamente sua verdadeira identidade. Danny se apaixona sinceramente por ella, mas Cataleya mantém distancia emocional, incapaz de confiar plenamente en alguém. O relacionamento revela o lado mais humano da protagonista, mostrando que, por trás da assassina implacável, existe uma mulher traumatizada que nunca conseguiu superar o passado. Ao longo do filme, Cataleya continua procurando informar sobre Don Luis Sandoval. Ela descobre que o traficante vive escondido sob proteção da CIA, fornecendo informações importantes ao governo americano em troca de imunidade. Essa revelação aumenta ainda mais sua revolta, pois significa que o homem responsável pela morte de seus pais está sendo protegido pelas próprias autoridades. Cataleya percebe que sua vingança será muito mais difícil do que imaginava. Determinada a chegar até Sandoval, Cataleya começa a eliminar pessoas ligadas ao antigo cartel. Cada assassinato serve como aviso. O medo se espalha entre os associados do traficante, que passam a acreditar que alguém do passado voltou para destruí-los. Don Luis inicialmente não acredita que uma criança sobrevivente represente ameaça, mas aos poucos percebe que a situação está saindo do controle. Ele se torna paranoico e ordena buscas para localizar Cataleya antes que ela consiga alcançá-lo. Paralelamente, o agente Ross intensifica sua investigação. Ele analiza os assassinatos, descobre conexões com antigos membros do cartel colombiano e começa a montar o quebra-cabeça envolvendo Cataleya. Embora não tenha provas concretas, Ross percebe que a assassina possui motivação pessoal e não ella apenas por dinheiro. A tensão aumenta quando o FBI se aproxima perigosamente da verdade. Cataleya também enfrenta dificuldades em sua vida pessoal. Danny começa a desconfiar de seus desaparecimentos constantes, do comportamento misterioso e da falta de informações sobre seu passado. Mesmo apaixonado, ele sente que existe algo profundamente errado. Cataleya deseja protegê-lo, mas sua busca obsessiva por vingança acaba colocando todos ao redor em perigo. A incapacidade de levar uma vida normal mostra o quanto o trauma moldou completamente sua existência. Em uma das cenas mais intensas do filme, Cataleya invade uma prisão de segurança máxima para matar o criminoso ligado ao cartel. A sequência demonstra sua habilidade extraordinária em infiltração e combate. Ela consegue executar o alvo e escapar praticamente sem deixar vestígios. O episódio chama ainda mais a atenção das autoridades, tornando-a uma das criminosas mais procuradas do país. Don Luis, percebendo que Cataleya está cada vez mais próxima, decide atacar primeiro. Seus homens rastreiam Emilio e sua família em Chicago. O ataque resulta em uma violenta troca de tiros. Emilio luta bravamente para proteger os sobrinos e enfrenta aos criminosos mesmo sabendo que provavelmente morrerá. A cena possui forte carga emocional porque Emilio, a pesar de criminoso, sempre tentou cuidar de Cataleya como uma filha. Sua morte representa mais uma perda devastadora para a protagonista. Consumida pela raiva, Cataleya decide que não fugirá mais. Ela passa a agir de maneira ainda mais agressiva, eliminando qualquer pessoa ligada a Sandoval. Enquanto isso, o FBI finalmente identifica Cataleya como principal suspeita dos assassinatos. Ross consegue localizá-la temporariamente e percebe que ela não é apenas uma assassina comum, mas alguém movido por anos de sofrimento e desejo de justiça pessoal. Mesmo perseguida pelas autoridades e pelos homens do cartel, Cataleya mantém o foco em seu objetivo principal. Ela descobre o esconderijo de Don Luis e planeja cuidadosamente o ataque final. A sequência culminante acontece na mansão fortemente protegida do traficante. Utilizando furtividade, inteligência e extrema precisão,
Cataleya elimina diversos guardas e invade o local. Durante o confronto final, Don Luis demonstra medo pela primeira vez. Ele percebe que a Trianca que acreditaba ter eliminado voltou mais forte e determinada. Cataleya finalmente encara o homem responsável pela destruição de sua família. O encontrou carregado de tensão emocional porque representa o encerramento de uma busca iniciada ainda na infância. Ele executa Sandoval Semes e Takao, concluindo sua vingança após anos de obsessão. Mesmo após alcançar seu objetivo, o filme deixa claro que a vingança não apaga completamente a dor de Cataleya. A perda dos pais, a violência constante e a vida construída em torno do assassinato deixarão marcas irreversíveis. No final, ela continua sendo perseguida pelas autoridades e obrigada a viver escondida. Embora tenha eliminado o homem que destruiu sua família, não existe verdadeira paz em sua vida. O filme explora temas como trauma infantil, vingança, violência e identidade. Cataleya é retratada como alguém que perdeu a inocência muito cedo e passou a viver exclusivamente para cumprir uma missão pessoal. Sua transformação em assassina não é apresentada apenas como uma escola, mas como consequência direta do ambiente brutal em que cresceu. A narrativa sugere que a violência gera mais violência, criando um ciclo difícil de romper. A atuação de Zoe Saldaña foi bastante elogiada por sua intensidade física e emocional. A atriz conseguiu equilibrar a imagem de uma assassina letal com momentos de vulnerabilidade emocional. As cenas de ação também receberão destaque pela coreografia dinâmica e pelo ritmo acelerado. O filme apresenta perseguições, explosões, tiroteios e combates corpo a corpo que mantêm a tensão constante. Visualmente, Colombiana utiliza uma estética urbana sombría e estilizada. As cenas em Bogotá possuem atmosfera caótica e perigosa, enquanto Chicago aparece como um ambiente frio e impessoal. A fotografia reforça o isolamento emocional da protagonista e a sensação permanente de ameaça. A trilha sonora contribui para o suspense e para a intensidade dramática das sequências de ação. Embora o filme tenha sido comparado a outras produções sobre assassinos profissionais e vingança, Colombiana se destaca pela presença de uma protagonista feminina forte e pela conexão emocional criada com sua história pessoal. Cataleya não é apenas uma máquina de matar, ela é uma mulher profundamente ferida tentando dar sentido à própria dor. Sua jornada mistura brutalidade e tristeza de maneira constante. O roteiro também aborda a questão da corrupção e das alianças obscuras entre criminosos e autoridades. A proteção oferecida a Don Luis Pelacia demonstra como interesses políticos podem impedir a verdadeira justiça. Isso reforça o sentimento de impotência vivido por Cataleya e explica por que ela acredita que apenas a vingança pessoal pode resolver seu sofrimento. Apesar das críticas divididas recebidas na época do lançamento, Colombiana conquistou muitos fãs por causa de sua protagonista carismática e das cenas de ação intensas. O filme tornou-se especialmente popular entre admiradores de thrillers de vingança e histórias centradas em assassinos profissionais. A personagem Cataleya passou a ser lembrada como uma das figuras femininas mais marcantes do gênero de ação dos anos 2010. No fim das contas, Colombiana é uma história sobre sobrevivência e obsessão. Cataleya dedica toda sua vida à busca por justiça, sacrificando qualquer chance de felicidade normal. Sua trajetória mostra como o trauma pode consumir completamente uma pessoa e transformá-la em alguém incapaz de escapar do passado. Mesmo alcançando seu objetivo final, ela continua presa às consequências da violência que definiu sua existência desde a infância. Colombiana apresenta um elenco diversificado que contribui fortemente para a intensidade emocional e para a ação do filme. Cada ator desempenha um papel importante na construção da história de vingança de Cataleya Restrepo. Holanda combina personagens marcantes, atuações físicas exigentes e interpretações dramáticas que ajudam a transformar a narrativa em algo mais profundo do que apenas um simples filme de ação. O trabalho do elenco é essencial para mostrar os conflitos internos, os relacionamentos e o ambiente perigoso que cerca a protagonista ao longo de toda a trama. A figura central do filme é Cataleya Restrepo, interpretada por Zoe Saldaña.
Sua atuação é considerada o coração do filme, pois ela consegue equilibrar perfeitamente vulnerabilidade emocional e brutalidade física. Zoe Saldaña já era conocida por su presencia marcante en filmes de acción e ficción científica, mas en colombiana ela asume un papel más intenso emocionalmente. Cataleya é uma personaje extremamente complexa, ao mesmo tempo en que demonstra frieza e eficiencia como asesina profesional. También carrega traumas profundos relacionados ao asesinato de seus pais durante a infancia. O trabalho de Zoe Saldaña exigió grande preparação física. Ela participó de treinamentos de combate, uso de armas y coreografías de luta para tornar as cenas de acción mais realistas. Muitas sequências dependen da agilidade da personaje, especialmente nas cenas de infiltração, perseguição e assassinatos silenciosos. A atriz transmite a idea de que Cataleya está constantemente en alerta, como alguien que aprendió a sobrevivir en un mundo extremadamente perigoso. Seus movimentos rápidos y precisos ayudan a construir a imagen de una asesina altamente treinada. Além da parte física, Zoe Saldaña también entrega una performance emocional importante. Mesmo cuando Cataleya aparenta frieza, a atriz demonstra que a personaje vive consumida pela dor e pela solidão. En varios momentos, especialmente nas cenas relacionadas aos pais e ao relacionamento amoroso con Danny, é possível perceber que Cataleya gostaria de viver uma vida normal, mas não consegue abandonar a obsessa ou pela vingança. Esse equilíbrio entre humanidade e violência torna a personaje memorável. A versão infantil de Cataleya é interpretada por Amandla Stenberg. A pesar de aparecer apenas no inicio do filme, sua atuação possui enorme importância porque estabelece toda a base emocional da narrativa. Amandla consegue transmitir medo, inteligencia y coraje ao retratar a menina testemunhando o assassinato dos pais. As cenas em Bogotá são extremamente tensas, e a jovem atriz convence o público de que Cataleya foi forcada a amadurecer cedo demais. O trabalho de Amandla Stenberg é impressionante porque ela consegue demonstrar emoções intensas sem exageros. Sua expressão durante a fuga dos assassinos mostra claramente o trauma psicológico que definirá toda a vida da personagem. Mesmo sendo muito jovem na época das filmagens, ela entrega uma atuação forte e convincente. O impacto emocional criado por sua performance faz com que o público compreenda profundamente a motivação da Cataleya adulta. Outro personaje fundamental é Emilio Restrepo, interpretado por Cliff Curtis. Emilio é tío de Cataleya e funciona como uma espécie de figura paterna substituta. Ele é um criminoso experiente envolvido com assassinatos e tráfico de armas, mas demonstra possuir forte senso de proteção em relação à sobrina. Cliff Curtis realiza uma atuação cheia de nuances, mostrando o homem dividido entre o desejo de proteger Cataleya e o medo de vela seguir o caminho violento. O personaje Emilio é muito importante porque representa o único vínculo familiar restante de Cataleya. Embora ele participe de atividades criminosas, o filme mostra que possui humanidade e preocupação genuína pela sobrina. Cliff Curtis transmite isso a través de pequenos detalhes, como olhares de preocupação e diálogos emocionais. Ele sabe que Cataleya está sendo consumida pela vingança, mas ao mesmo tempo entende que não consegue impedir sua transformação em assassina. As cenas entre Emilio e Cataleya ajudam a humanizar a protagonista. Emilio tenta orientá-la e estabelecer limites, mas percebe gradualmente que ela se tornou alguém movido apenas pela dor. Cliff Curtis interpreta esse conflito interno de maneira muito convincente. Sua atuação gana ainda mais peso durante os momentos finais envolvendo o ataque do cartel, quando Emilio luta desesperadamente para proteger sua família. O vilão principal do filme, Don Luis Sandoval, é interpretado por Beto Benítez. Don Luis é o poderoso traficante responsável pelo assassinato dos pais de Cataleya. O personaje funciona como símbolo da corrupção e da brutalidade do narcotráfico. Beto Benítez cria um antagonista frio, arrogante e extremamente perigoso. Mesmo aparecendo menos do que a protagonista, sua presença é importante porque toda a motivação da história gira em torno dele. A interpretação de Benítez destaca principalmente a paranoia crescente do personaje. No início,
Don Luis acredita que eliminó completamente a familia Restrepo e não considera Cataleya uma ameaça real. Porém, conforme seus homens comecam a moure misteriosamente, ele percebe que alguém está se aproximando. O Ater consegue transmitir esa mudança psicológica de forma gradual, mostrando o criminoso poderoso sendo dominado pelo medo. Don Luis também representa a ideia de impunidade. Ele vive protegido por alianzas políticas e conexões como autoridades americanas, acreditando estar acima da justiça. Isso faz com que o confronto final com Cataleya tenha ainda mais impacto emocional. Beto Benítez interpreta o personaje confiesa suficiente para que o público compreenda por qué Cataleya dedicó toda su vida a vingança. O personaje Danny Delaney é interpretado por Michael Varden. Danny é o interesse amoroso de Cataleya e serve como contraste en relação a um mundo violento da protagonista. Ele é o homem gentil, tranquilo e emocionalmente aberto, completamente diferente das pessoas cercadas por criminalidade que fazem parte da vida de Cataleya. Michael Vartan realiza uma atuação mais sensível e contida, funcionando como elemento emocional da narrativa. Danny representa a possibilidade de uma vida normal para Cataleya. O personaje não conhece sua verdadeira identidade e se apaixona sinceramente por ela. Michael Vartan transmite honestidade e vulnerabilidade, fazendo com que o relacionamento pareça genuíno. Mesmo sem participar diretamente das cenas de ação, sua presença é importante porque revela o lado mais humano da protagonista. A relação entre Danny e Cataleya é marcada pela tensão emocional. Cataleya deseja manter distância para protegê-lo, mas ao mesmo tempo sente necessidade de afeto e estabilidade. Michael Vartan interpreta muito bem a confusão do personagem ao perceber que a mulher que ama guarda segredos perigosos. Sua atuação ajuda a mostrar como a vida dupla de Cataleya impide qualquer chance de felicidade verdadeira. O agente especial James Ross é interpretado por Lanny James. Ross é o investigador do FBI responsável por tentar capturar Cataleya. Lanny James entrega uma atuação inteligente e séria, criando um personaje determinado e observador. Diferente de muitos agentes genéricos de filmes de ação, Ross demonstra capacidade analítica e percebe rapidamente que os assassinatos possuem motivação pessoal. O trabalho de Lanny James é importante porque ele evita transformar Ross em apenas um obstáculo para a protagonista. O personaje entende parcialmente o sofrimento de Cataleya e percebe que ela não mata por prazer, mas sim por trauma e vingança. Essa complexidade torna a dinâmica entre investigador e assassina mais interessante. Ross respeita a inteligência de Cataleya e gradualmente desenvolve certa obsessão profissional por capturá-la. Lanny James também transmite autoridade e calma durante as cenas de investigação. Seu personaje funciona como contraponto racional em meio ao caos da violência. Embora persiga Cataleya, Ross não é retratado como vilão. Ele representa a lei tentando compreender alguém moldado por tragédias extremas. Essa interpretação equilibrada ajuda a enriquecer o filme. O pai de Cataleya, Fabio Restrepo, é interpretado por Jesse Borrego. Apesar de aparecer apenas no início do longa, Fabio possui enorme importância narrativa porque suas decisões desencadeiam toda a história. Jesse Borrego interpreta o homem desesperado tentando salvar sua família das consequências do mundo criminoso em que se envolveu. Fabio é mostrado como alguém arrependido e consciente do perigo representado por Don Luis Sandoval. Jesse Borrego consegue transmitir tensão constante nas cenas iniciais. Seu personaje sabe que provavelmente morrerá, mas tenta proteger a filha até o último instante. A relação entre Fabio e Cataleya é fundamental para o impacto emocional do filme, porque explica a intensidade da dor carregada pela protagonista durante toda a vida. A mãe de Cataleya, Alicia Restrepo, é interpretada por Cynthia Ada Robinson. Embora tenha tempo limitado em cena, sua presença ajuda a criar o ambiente familiar destruído pela violência. Alicia representa amor, proteção e estabilidade emocional para Cataleya. Sua morte brutal simboliza o fim da inocência da filha. Cynthia Ada Robinson realiza uma atuação emocionalmente forte nas cenas iniciais.
Ela transmite medo e desespero diante da ameaça do cartel, mas também demonstra coragem ao tentar proteger a filha. Mesmo aparecendo pouco, sua personagem permanece como memória constante na mente de Cataleya. O trauma da perda da mãe influencia profundamente todas as escolas da protagonista. Outro personagem relevante é Marco, dos assassinos ligados ao cartel, interpretado por Jordi Moya. Marco participa diretamente das perseguições e conflitos envolvendo Cataleya. Jordi Moya cria um personagem agressivo, cruel e intimidador. Sua atuação reforça a atmosfera de perigo permanente ao longo do filme. Marco funciona como representante da violência brutal do cartel. Ele não demonstra remorso e encara os assassinatos como parte normal de sua vida criminosa. Jordi Moya utiliza expressões frias e comportamento ameaçador para tornar o personagem memorável. Sua presença aumenta a tensão em várias sequências importantes. Além dos protagonistas principais, Colombiana também conta com diversos atores secundários que ajudam a construir o universo do filme. Policiais, criminosos, agentes federais e associados do cartel aparecem constantemente, criando uma sensação de rede criminosa extensa e perigosa. Mesmo personagens menores possuem importância para manter o ritmo da narrativa e reforçar a atmosfera de perseguição contínua. O diretor Olivier Megaton trabalhou de maneira intensa como elenco para garantir equilíbrio entre ação e emoção. As cenas de combate foram cuidadosamente coreografadas para destacar a agilidade de Zoe Saldaña, enquanto os momentos dramáticos receberam atenção especial para evitar que o filme se tornasse apenas uma sequência de explosões e perseguições. O resultado é uma longa em que as atuações ajudam a sustentar o impacto emocional da história. A química entre os atores também contribui bastante para o sucesso do filme. As interações entre Cataleya e Emilio possuem forte sensação familiar, enquanto o relacionamento entre Cataleya e Diane transmite fragilidade emocional. Já as cenas envolvendo Don Luis e seus homens reforçam constantemente a ameaça do cartel. Essa dinâmica entre personagens ajuda a manter a narrativa envolvente. O elenco de Colombiana consegue criar personagens que vão além dos estereotipos tradicionais dos filmes de ação. Mesmo figuras violentas possuem conflitos internos e motivações claras. Isso faz com que o público se conecte emocionalmente com a história, especialmente com Cataleya, cuja jornada mistura sofrimento, forca e obsessão. No final, o trabalho do elenco é dos principais motivos pelos quais Colombiana continua sendo lembrado entre os fãs de thrillers de ação. Zoe Saldaña lidera o filme com presença intensa e física impressionante, mas os atores coadjuvantes também desempenham papéis fundamentais na construção da narrativa. Cada personagem contribui para mostrar diferentes aspectos da vida de Cataleya e do mundo perigoso em que ela vive. O resultado é filme marcado por atuações fortes, personagens memoráveis e relatos emocionais que tornam a história mais impactante e envolvente. Colombiana é thriller de ação que mistura vingança, drama e suspense em uma narrativa centrada na personagem Cataleya Restrepo, interpretada por Zoe Saldaña. Desde seu lançamento, o filme divide opiniões entre críticos, mas conquistou muitos fãs por causa de sua protagonista carismática, das cenas de ação intensas e do ritmo acelerado da história. Embora não seja considerado dos filmes mais inovadores do gênero, Colombiana consegue entregar entretenimento sólido e momentos emocionalmente impactantes. Para quem gosta de histórias de vingança, assassinos profissionais e protagonistas femininas fortes, o filme certamente oferece vários elementos interessantes. Dos maiores pontos positivos do longa é a presença de Zoe Saldaña. Sua atuação sustenta praticamente toda a narrativa. Cataleya é uma personagem que exige muito da atriz tanto fisicamente quanto emocionalmente, e Zoe consegue equilibrar essas duas dimensões com eficiência. Nas cenas de ação, ela transmite velocidade, precisão e agressividade. Já nos momentos mais dramáticos, demonstra o sofrimento psicológico de alguém que perdeu tudo ainda na infância. A personagem não é apenas uma máquina de matar. Ela é alguém profundamente traumatizada e emocionalmente isolada.
A construcao de Cataleya funciona porque o filme dedica tempo suficiente para mostrar o impacto do assassinato de seus país. A sequência inicial em Bogotá é extremamente importante para criar conexão emocional como público. A violência presenciada pela personagem quando criança explica sua obsessão por vingança e sua incapacidade de viver normalmente. Isso faz com que o espectador compreenda suas ações, mesmo quando elas se tornam moralmente questionáveis. O filme também merece elogios pela maneira como apresenta uma protagonista feminina em um gênero tradicionalmente dominado por personagens masculinos. Cataleya é inteligente, habilidosa e extremamente perigosa, mas o roteiro evita transformá-la em alguém invencível ou os mocoes. Ela sente medo, dor e solidão. Essa combinação de força e vulnerabilidade torna a personagem mais humana e interessante. As cenas de ação são outro grande destaque de Colombiana. O diretor Olivier Meguethan aposta em um estilo visual rápido, intenso e estilizado. O filme possui perseguições, invasões, explosões e tiroteios bem coreografados. As sequências são construídas para manter tensão constante, fazendo com que o espectador permaneça envolvido na narrativa praticamente o tempo todo. A movimentação da câmera durante as cenas de combate ajuda a transmitir energia e urgência. Diferente de alguns filmes de ação que utilizam cortes excessivamente confusos, Colombiana geralmente consegue manter clareza suficiente para que o público acompanhe os acontecimentos. Isso é importante porque grande parte da diversão do filme está justamente nas habilidades de Cataleya como assassina profissional. Outro aspecto interessante é a maneira como o filme trabalha o tema da vingança. A história deixa claro que a obsessão de Cataleya destruiu qualquer possibilidade de uma vida normal. Mesmo adulta, ela continua emocionalmente presa ao trauma da infância. O filme sugere constantemente que a vingança não traz verdadeira paz, apenas prolonga o sofrimento. Essa abordagem dá um tom mais melancólico à narrativa. A relação entre Cataleya e seu tio Emilio, interpretado por Cliff Curtis, também funciona muito bem. Emilio é um criminoso, mas ao mesmo tempo é como figura paterna para a sobrina. Cliff Curtis entrega uma atuação cheia de humanidade, mostrando um homem preocupado com o caminho destrutivo escolhido por Cataleya. As cenas entre os dois ajudam a equilibrar a violência do filme com momentos mais emocionais. O relacionamento amoroso entre Cataleya e Danny Delaunay, interpretado por Michael Varden, divide opiniões entre os espectadores. Algumas pessoas consideram esse romance importante porque mostra o desejo da protagonista de viver uma vida normal. Outras acham que o relacionamento não recebe desenvolvimento suficiente. Ainda assim, Danny cumpre uma função narrativa relevante ao representar a única conexão emocional saudável da vida de Cataleya. Visualmente, Colombiana possui estilo elegante e sombrio. A fotografia utiliza ambientes urbanos frios, iluminação contrastante e cenários perigosos para reforçar a atmósfera de ameaça constante. Bogotá aparece como um local caótico e violento, enquanto Chicago transmite sensação de isolamento emocional. O visual do filme ajuda bastante na construção da identidade da protagonista. A trilha sonora também contribui para o clima intenso do longa. Durante as cenas de ação, a música aumenta a sensação de adrenalina e urgência. Já nos momentos dramáticos, a trilha é um tom mais melancólico e emocional. Embora não seja uma das trilhas mais memoráveis do cinema de ação, ela funciona bem dentro da proposta do filme. Apesar de seus pontos fortes, Colombiana também apresenta algumas limitações. O roteiro segue uma estrutura relativamente previsível para filmes de vingança. Muitos acontecimentos podem ser antecipados por espectadores acostumados ao gênero. A narrativa utiliza elementos bastante familiares, como treinamento de assassina, busca por fustica pessoal, perseguição policial e confronto final como o vilão principal. Além disso, alguns personagens secundários poderiam ter sido mais desenvolvidos. O vilão Don Luis Sandoval, interpretado por Beto Benítez, funciona bem como símbolo da corrupção e da violência do narcotráfico, mas o filme poderia explorar mais profundamente sua personalidade e suas motivações.
En certos momentos, ele parece apenas o antagonista tradicional de filmes de acao. O FBI e os agentes envolvidos na investigação também recebem desenvolvimento limitado. Embora o agente James Ross, interpretado por Lanny James, demonstre inteligencia e determinação, o filme poderia explorar melhor sua relação psicológica com Cataleya. Existe potencial para um jogo mental mais complexo entre investigadora e perseguida, mas a narrativa prefere focar principalmente na acao. Outro ponto que pode incomodar alguns espectadores é o exagero em determinadas cenas de combate. Cataleya frecuentemente consegue escapar de situações extremamente perigosas usando habilidades quase sobre-humanas. Embora isso seja comum no género de acao estilizada, pessoas que preferem filmes mais realistas talvez considerem algumas sequências exageradas demais. Ainda assim, o filme entende exatamente qual experiência deseja oferecer. Colombiana Now tenta ser um drama psicológico extremamente profundo nem um thriller policial realista. Sua principal intenção é entregar entretenimento intenso como uma protagonista forte e carismática. Dentro dessa proposta, o filme funciona muito bem. Comparado a outros thrillers de vingança, Colombiana lembra produções como Leon, The Professional, La Femme Nikita e até elementos posteriormente vistos em John Wick. A diferença principal está na perspectiva feminina da protagonista e na forte conexão emocional criada a través do trauma infantil. Cataleya possui motivações pessoais claras, o que ajuda a manter o público emocionalmente investido. A performance física de Zoe Saldaña merece destaque especial porque ela consegue transmitir credibilidade como assassina profissional. Muitas cenas dependem inteiramente de sua presença corporal, agilidade e intensidade. A atriz demonstra domínio das coreografias de luta e consegue parecer convincente tanto em confrontos armados quanto em infiltrações silenciosas. A personaje também se destaca porque não é retratada apenas como símbolo de sensualidade, algo comum em muitos filmes de acao envolvendo mulheres assassinas. Embora o filme utilize momentos de sedução em algumas cenas, Cataleya é apresentada principalmente como alguém inteligente, disciplinada e estrategista. Isso fortalece ainda mais a personaje. O ritmo do filme é bastante eficiente. Desde a sequência inicial, a narrativa mantém sensação constante de urgência. Há poucos momentos realmente lentos, o que torna Colombiana um filme envolvente para quem procura entretenimento direto e intenso. Mesmo quando a história desacelera para explorar os conflitos emocionais da protagonista, a tensão permanece presente. Outro aspecto interessante é a discussão sobre a identidade. Cataleya vive escondida atrás de falsas personalidades e nunca consegue revelar quem realmente é. Ela mantém distância emocional de quase todos ao seu redor porque sabe que sua vida criminosa coloca qualquer pessoa em perigo. Essa solidão constante é um dos elementos mais tristes da personagem. O filme também aborda a corrupção institucional de maneira interessante. Don Luis consegue proteção a través de conexões políticas e acordos secretos, o que reforça a ideia de que Cataleya perde a fé no sistema de justiça. Isso ajuda a explicar por que ele escolhe resolver tudo a través da violência pessoal. Embora o tema não seja explorado profundamente, ele adiciona certa complexidade moral à narrativa. Para fãs de filmes de acao tradicionais, Colombiana oferece praticamente tudo o que se espera do gênero: perseguições, assassinatos elaborados, explosões, confrontos armados e tensão constante. O diferencial está no peso emocional da protagonista e na atuação convincente de Zoe Saldaña. Mesmo quando o roteiro segue caminhos predicíveis, a forca da personagem principal mantém o interesse do público. Por outro lado, espectadores que procuram histórias extremamente realistas ou roteiros inovadores talvez considerem o filme apenas competente, sem grandes surpresas. Colombiana não reinventa o gênero de vingança. Em vez disso, utiliza fórmulas conhecidas de maneira eficiente e estilizada. O sucesso da experiência depende muito da conexão do espectador com Cataleya. O final do filme reforça a mensagem de que a vingança não resolve completamente o sofrimento. Mesmo após alcançar seu objetivo, Cataleya continua emocionalmente marcada pelas tragédias do passado.
Esa conclusión impide que o longa termine de forma totalmente triunfante. Existe cierta melancolía permanente en la personaje, como alguien incapaz de escapar das consecuencias da violencia. Então, colombiana vale a pena assistir? Para a maioria dos fãs de thrillers de Acao, a resposta provavelmente é sim. O filme possui ritmo rápido, cenas de Acao bem executadas e uma protagonista extremamente marcante. Zoe Saldaña entrega uma atuação forte e carismática que eleva bastante a qualidade da produção. Embora o roteiro não seja revolucionário, o longa consegue manter entretenimento consistente do início ao fim. Quem gosta de histórias sobre vingança pessoal, assassinos profissionais e personagens femininas fortes provavelmente encontrará muitos elementos interessantes em Colombiana. O filme funciona especialmente bem para espectadores que apreciam Acao estilizada misturada com drama emocional. Mesmo apresentando alguns clichês do gênero, ele consegue criar identidade própria graças à intensidade de sua protagonista. Por outro lado, pessoas que preferem narrativas mais realistas ou profundas talvez considerem o filme superficial em alguns aspectos. Certos personagens secundários poderiam ser melhor explorados, e algumas cenas exigem suspensão da realidade. Ainda assim, dentro da proposta de entretenimento de Acao comercial, Colombiana é bastante eficiente. No final das contas, Colombiana é um filme sólido, emocionante e cheio de adrenalina. Não é uma obra-prima revolucionária do cinema de Acao, mas entrega exatamente aquilo que promete: uma jornada intensa de vingança conduzida por uma protagonista memorável. A combinação entre Acao estilizada e Mocao e presença forte de Zoe Saldaña faz com que o filme continue sendo lembrado e apreciado por muitos fãs do gênero anos após seu lançamento. Colombiana é um filme de Acao que não depende tanto de efeitos visuais digitais massivos como superproduções de ficção científica, mas ainda assim utiliza o VFX, efeitos visuais e CGI, imagens geradas por computador, de forma estratégica para reforçar realismo, intensidade e continuidade das cenas de Acao. Diferente de filmes cheios de criaturas digitais ou mundos totalmente criados por computador, aqui os efeitos são mais sutis e focados em aprimorar tiroteios, explosões, perseguições e ambientações urbanas. O objetivo principal não é mostrar CGI, mas sim tornar a Acao mais impactante sem quebrar a sensação de realidade. Dos principais usos de VFX em Colombiana estão a criação e extensão de cenários urbanos. Muitas cenas se passam em cidades como Bogotá e Chicago, mas nem todas as locações são reais em sua totalidade. Em produções desse tipo, é comum que fundos de prédios, skylines e extensões de ruas sejam ajustados digitalmente para aumentar a escala visual. Isso ajuda a criar uma sensação de cidade maior e mais perigosa, sem necessidade de filmar em locais extremamente complexos ou perigosos. O CGI aqui funciona como ferramenta de expansão invisível do ambiente. Outro uso importante de efeitos visuais está nas cenas de explosões e destruição. Embora o filme utilize muitos efeitos práticos, como explosivos reais controlados em sets, o CGI entra para complementar fumaça, fogo adicional, estilacos e expansão de impacto. Isso torna as explosões mais seguras durante a filmagem, ao mesmo tempo em que preserva o impacto visual. Em vários momentos, o espectador pode perceber onde termina o efeito prático e começa o digital, porque o objetivo é justamente misturar os dois de forma natural. As cenas de tiroteio também recebem suporte de efeitos visuais, especialmente na simulação de balas, faíscas e impactos em superfícies. Em muitos filmes de Acao modernos, flashes de disparos são parcialmente reforçados digitalmente para garantir consistência visual entre diferentes tomadas. Além disso, impactos de bala em paredes, vidros e carros podem ser aprimorados com CGI para aumentar o realismo e a dramaticidade. Em Colombiana, esses efeitos são usados de forma moderada, sempre buscando manter o tom cru e realista da Acao. Um aspecto interessante é o uso de efeitos visuais para remoção de elementos indesejados. Durante filmagens de Acao, é comum que cabos de segurança, equipamentos de proteção, microfones ou até reflexos de equipe apareçam acidentalmente. O trabalho de pós-produção remove esses elementos digitalmente,
garantindo que a cena final parezca limpa e inmersiva. Ese tipo de VFX invisible é essencial em filmes de acao, mesmo quando o público não percebe sua presença. As sequências de perseguir cao também contam com suporte digital. Em cenas onde carros estão em alta velocidade ou onde há grande risco para os atores, o CGI pode ser usado para cambiar partes específicas do movimento, como duplicacao de vehículos, extensão de ruas ou correcao de ângulos perigosos. Em colombiana, as perseguicoes são geralmente filmadas com forte base prática, mas os efeitos digitais ajudam a aumentar a sensação de velocidade e perigo. A personagem Cataleya, interpretada por Zoe Saldaña, também se beneficia de efeitos visuais em momentos de acao mais complexos. Embora a atriz execute muitas cenas fisicamente, algumas sequências exigem dubles digitais ou ajustes de composição para manter continuidade entre cortes perigosos. Isso é comum em filmes de acao, especialmente quando os saltos, quedas ou movimentos rápidos entre ambientes diferentes. O CGI ajuda a unir essas cenas de forma fluida. Outro uso importante de VFX está na manipulação de ambientes noturnos. Muitas cenas do filme acontecem à noite, o que exige trabalho cuidadoso de iluminação digital e correcao de COA. O CGI auxilia na criação de luzes de rua, reflexos em superfícies moladas e equilíbrio visual entre áreas claras e escuras. Esse tipo de efeito é essencial para manter a legibilidade da acao sem perder a atmosfera sombria do filme. O sangue e os efeitos de ferimentos também podem ser parcialmente digitais. Em produções modernas, o sangue às vezes é criado ou intensificado em CGI para garantir consistência entre tomadas e evitar riscos durante filmagens práticas. Em colombiana, esse tipo de efeito é utilizado de forma discreta, mantendo o tom realista sem exageros gráficos. O objetivo não é chocar o público com violência estilizada, mas sim reforçar a gravidade das acoes. As cenas de infiltração da protagonista em prédios e instalacoes de segurança também utilizam efeitos visuais para reforçar elementos de tecnologia, como câmeras de vigilância, monitores e sistemas de segurança. Em alguns casos, interfaces digitais exhibidas na tela são completamente criadas em pós-produção. Isso ajuda a dar mais clareza narrativa sobre o que Cataleya está observando ou hackeando durante suas missões. Um ponto interessante do uso de CGI em colombiana é que ele raramente chama a atenção. Isso acontece porque o filme segue uma filosofia de efeitos invisíveis. Em vez de criar momentos claramente digitais, os artistas de VFX trabalham para que tudo pareça filmado no mundo real. Essa abordagem é muito comum em thrillers de acao mais realistas, onde o excesso de CGI poderia quebrar a imersão do espectador. O trabalho de composição digital também é essencial nas transicoes entre diferentes locacoes. Muitas cenas são filmadas em estúdios ou ambientes controlados e depois combinadas com fundos reais ou digitais. Isso permite maior controle sobre iluminação, segurança e coreografia das cenas de acao. Em colombiana, essa técnica ajuda a manter consistência visual entre diferentes países e cidades mostradas no filme. Outro aspecto importante é o uso de efeitos visuais para intensificar impactos físicos. Quando personagens são atingidos, caem ou colidem com objetos, o CGI pode ser usado para adicionar pequenas partículas, poeira e fragmentos que tornam a cena mais realista. Esses detalhes são sutis, mas fazem grande diferença na percepção de impacto físico. O filme também utiliza efeitos digitais para melhorar a continuidade temporal. Em cenas de acao rápida, onde múltiplos ângulos são usados, o CGI ajuda a sincronizar elementos como movimentos de câmera, partículas e iluminação. Isso garante que o espectador não perceba cortes bruscos ou inconsistências entre tomadas diferentes. Embora colombiana não seja um filme baseado em mundos digitais, ele depende muito da integração entre efeitos práticos e CGI. Explosões reais são combinadas com elementos digitais, dubles são integrados com rostos da atriz, e cenários físicos são expandidos digitalmente. Essa mistura é o que dá ao filme sua sensação de realismo controlado. O diretor Olivier Megetchan opta por um estilo visual que prioriza movimento constante e energia nas cenas de acao.
Isso significa que o trabalho de VFX precisa ser adaptado a uma câmera dinâmica, muitas vezes em movimento rápido ou com cortes intensos. Isso torna o trabalho dos artistas digitais mais complexo, pois eles precisam garantir que os efeitos permaneçam consistentes mesmo com pouca estabilidade visual. Em termos de CGI de personagens, Colombiana não utiliza criaturas digitais ou personagens totalmente gerados por computador. O foco está sempre em humanos reais, o que reduz a dependência de efeitos complexos de animação facial ou corporal. Isso ajuda a manter o filme mais realista e emocionalmente conectado como público. Outro detalhe técnico importante é a correção digital de cores, color grading, que também faz parte do processo de pós-produção visual. O filme utiliza tons mais frios e sombrios para reforçar o clima de vingança e isolamento emocional da protagonista. Esse processo não é CGI no sentido tradicional, mas é parte essencial do acabamento visual. As cenas em que Cataleya executa assassinatos silenciosos também usam efeitos úteis para reforçar tensão. Pequenos ajustes de iluminação, sombras e reflexos ajudam a criar clima de suspense. O CGI trabalha aqui quase como uma ferramenta invisível de direção de atmosfera. O uso de sangue digital, quando presente, é cuidadosamente equilibrado para não transformar o filme em algo excessivamente gráfico. A intenção é manter classificação e tom de thriller, não de horror. Isso mostra como os efeitos visuais são usados com moderação e controle artístico. As sequências finais, especialmente o confronto na mansão do vilão, são onde os efeitos visuais e práticos se combinam de forma mais intensa. Explosões, tiroteios, destruição de ambientes e movimentos rápidos de câmera exigem grande coordenação entre filmagem real e pós-produção digital. O CGI ajuda a amplificar o caos sem perder a clareza da ação. Outro ponto relevante é o uso de simulacros digitais de partículas, como poeira, vidro quebrado e detritos. Esses elementos aparecem frequentemente durante lutas e explosões, aumentando a sensação de impacto físico. Mesmo sendo detalhes pequenos, eles contribuem muito para a imersão. No geral, o trabalho de VFX e CGI em Colombiana é caracterizado por sutileza, realismo e suporte à narrativa, e não por espetáculo digital exagerado. O filme usa tecnologia para reforçar a ação e emoção, sem roubar a atenção da história ou da atuação de Zoe Saldaña. Colombiana teve uma trajetória interessante tanto nas bilheteiras quanto no mercado de home media, mostrando um desempenho sólido para um thriller de ação com orçamento médio. O filme, estrelado por Zoe Saldaña e dirigido por Olivia Meggechan, não foi um blockbuster gigante como grandes produtores de super-heróis, mas conseguiu alcançar sucesso comercial suficiente para ser considerado lucrativo e relevante dentro do gênero. Sua performance financeira reflete principalmente o apelo internacional do gênero de ação e a força da protagonista feminina. O orçamento de Colombiana foi relativamente moderado para um filme de ação de Hollywood, estimado em torno de produção média para o padrão da época. Isso significa que o filme não dependia de receitas extremamente altas para ser considerado um sucesso. Em vez disso, ele precisava apenas superar seu custo de produção e marketing para gerar lucro. Esse tipo de estratégia é comum em filmes de ação focados em mercado global, onde o objetivo é maximizar retorno com investimento controlado. Nas bilheteiras mundiais, Colombiana conseguiu um desempenho positivo. O filme arrecadou mais de 100 milhões de dólares globalmente, o que garantiu sua viabilidade comercial. O desempenho foi impulsionado principalmente pelo mercado internacional, especialmente em regiões onde filmes de ação com protagonistas fortes têm boa aceitação. O público fora dos Estados Unidos teve um papel importante no sucesso financeiro da produção. Nos Estados Unidos, o desempenho foi mais moderado. O filme estreou em posição competitiva, enfrentando outros lançamentos do gênero na época. Embora não tenha liderado o ranking de bilheteria por muito tempo, conseguiu manter uma presença constante nas semanas iniciais. Isso mostra que o filme teve boa aceitação inicial, especialmente entre fãs de ação e suspense, mas não atingiu o nível de fenômeno cultural no mercado doméstico americano.
A forma principal de colombiana vio do público internacional. Países da Europa, América Latina e partes da Asia demonstraram interesse significativo na história de vingança protagonizada por Cataleya. O fato de o filme ter uma protagonista feminina forte também ajudou a atrair diferentes públicos. Além disso, a ambientação em locais como Colômbia e Estados Unidos contribuiu para o apelo mais global. Outro fator que influenciou positivamente a bilheteria foi o reconhecimento de Zoe Saldaña, que já era conhecida por participar de grandes produções de acao e ficção científica. Seu nome no póster ajudou a atrair espectadores que buscavam filmes com personagens femininas fortes e cenas de acao intensas. A presença dela foi dos principais pontos de marketing do filme. O marketing de colombiana focou bastante na estética de vingança e na imagem da protagonista como assassina altamente treinada. Trailers e materiais promocionais destacavam cenas de acao, perseguicoes e o símbolo da flor de orquídea usado por Cataleya como assinatura. Essa estratégia ajudou a posicionar o filme como thriller moderno e estilizado, atraindo ao público fã de acao. Apesar de não ter sido fenômeno de bilheteria, o filme conseguiu se pagar com folga e gerar lucro para o estúdio. Esse resultado é importante porque garante que produções semelhantes possam ser feitas no futuro. Filmes desse tipo geralmente não dependem de records, mas sim de consistência financeira entre diferentes mercados. Depois do lançamento nos cinemas, Colombiana teve uma performance ainda mais interessante no mercado de home media. A distribuição em DVD e Blu-ray ajudou a prolongar a vida comercial do filme. Esse tipo de mídia física ainda era bastante relevante na época do lançamento, especialmente para fãs de acao que gostam de rever cenas intensas e colecionar filmes. As vendas de DVD foram impulsionadas pela popularidade do gênero de acao e pelo apelo da protagonista. Muitos espectadores que não assistiram ao filme nos cinemas acabaram descobrindo a história através do lançamento doméstico. Isso ajudou a aumentar a base de fãs do filme ao longo do tempo. O lançamento em Blu-ray trouxe uma qualidade visual superior, especialmente importante para o filme com muitas cenas de acao, explosões e iluminação noturna. O formato permitiu que os detalhes das cenas fossem apreciados com mais clareza, incluindo coreografias de luta e movimentos rápidos da câmera. Isso atraiu entusiastas de cinema que valorizam qualidade de imagem e som. As versões de home media também incluirão conteúdos extras, como bastidores da produção, entrevistas com elenco e equipe, e explicações sobre as cenas de acao. Esses materiais ajudaram o público a entender melhor o processo de criação do filme e o trabalho físico exigido dos atores, especialmente de Zoe Saldaña. Outro ponto importante do mercado de home media foi a popularidade do filme em plataformas digitais ao longo dos anos. Com o crescimento do streaming, Colombiana continuou a gerar receita a través de licenciamento para serviços de vídeo sob demanda. Isso prolongou sua relevância muito além do período de exibição nos cinemas. Em muitos casos, filmes de acao como Colombiana ganham uma segunda vida no streaming, onde novos públicos podem descobri-los. A história direta, o ritmo acelerado e as cenas de acao tornam o filme ideal para consumo digital. Isso contribui para manter o título ativo no mercado mesmo anos após seu lançamento. O desempenho em home media também reforça a importância da protagonista feminina no sucesso contínuo do filme. Cataleya se tornou uma personagem lembrada por fãs do gênero, e isso incentiva revisitas ao filme. Muitos espectadores retornam ao título para assistir novamente às cenas de acao ou acompanhar a jornada emocional da personagem. Em termos de impacto comercial geral, Colombiana pode ser considerado sucesso moderado e consistente. Ele não atingiu o nível de franquias gigantes, mas também não foi fracasso. Seu desempenho equilibrado garante o retorno financeiro e abriu portas para discussões sobre possíveis continuações, embora isso nunca tenha se concretizado de forma oficial. O mercado internacional teve papel decisivo nesse resultado. Em muitos países, filmes de acao com protagonistas femininas fortes são bem recebidos, especialmente quando combinam drama emocional com violência estilizada. Isso ajudou a manter o filme competitivo globalmente.
En resumo, o desempenho de colombiana nas bilheteiras foi sólido e suficiente para garantir lucro, enquanto o mercado de home media e streaming ajudou a prolongar sua vida comercial. O filme não foi fenômeno global masivo, mas estabeleceu como título consistente dentro do gênero de acao. Colombiana é thriller de acao que divide opiniões desde o seu lançamento, principalmente por equilibrar elementos de vingança, drama emocional e acao estilizada. Estrelado por Zoe Saldaña e dirigido por Olivia Megathan, o filme apresenta uma protagonista forte, cenas de acao intensas e uma narrativa centrada no trauma e na busca por justiça. Ao mesmo tempo, também carrega limitações típicas de filmes do gênero, como previsibilidade e desenvolvimento irregular de personagens secundários. A seguir, será feita uma análise detalhada dos pontos positivos e negativos do filme, considerando sua estrutura, atuação, roteiro, direção e impacto geral. Dos maiores pontos positivos de Colombiana é, sem dúvida, a performance de Zoe Saldaña como Cataleya. A atriz consegue sustentar praticamente todo o filme com uma atuação física e emocional muito consistente. Ela transmite com credibilidade tanto a frieza de uma assassina profissional quanto a dor interna de uma mulher marcada por trauma infantil profundo. Essa dualidade é essencial para o sucesso do filme, pois sem uma protagonista forte, a narrativa perderia impacto rapidamente. Outro ponto positivo importante é a construção da personagem principal. Cataleya não é apenas uma assassina genérica, mas sim uma figura moldada por uma tragédia extremamente forte. O filme dedica tempo para mostrar o assassinato de seus pais e sua fuga quando criança, o que ajuda o público a entender sua motivação. Isso cria uma base emocional sólida que sustenta toda a história de vingança. As cenas de acao também são dos grandes destaques do filme. O diretor Olivier Megathan utiliza uma linguagem visual dinâmica, com cortes rápidos, câmera em movimento e sequências intensas. As perseguições, infiltrações e confrontos armados são bem coreografados e mantêm o ritmo acelerado do filme. Para a fase de acao, essas cenas são dos principais atrativos da produção. Outro ponto positivo é o equilíbrio entre acao e drama. Apesar de ser filme de acao, Colombiana não se limita a apenas a explosões e tiroteios. Ele também explora a solidão da protagonista, seu isolamento emocional e sua incapacidade de viver uma vida normal. Esse elemento dramático adiciona profundidade à história e impede que o filme seja apenas superficial. A estética visual do filme também merece destaque. A fotografia utiliza tons frios, sombras fortes e ambientes urbanos que reforçam a atmósfera de perigo constante. Cidades como Bogotá e Chicago são retratadas de forma contrastante, mostrando tanto o caos quanto o isolamento emocional de Cataleya. Essa identidade visual ajuda a criar uma experiência mais imersiva. O uso de ritmo narrativo é outro ponto positivo. O filme não perde muito tempo com subtramas desnecessárias e mantém o foco na trajetória de vingança da protagonista. Isso torna a história direta e fácil de acompanhar, especialmente para quem gosta de filmes de acao com narrativa simples e objetiva. A presença de personagens coadjuvantes como Emilio, interpretado por Twyffe Curtis, também adiciona valor emocional ao filme. Emilio funciona como figura paterna e traz momentos de humanidade em meio à violência constante. Sua relação com Cataleya ajuda a equilibrar o lado frio da protagonista com momentos mais sensíveis. Outro ponto positivo é o apelo internacional do filme. A história não se limita a uma cultura específica e consegue atrair públicos de diferentes países. Isso é reforçado pela ambientação entre Colômbia e Estados Unidos, além do tema universal de vingança e perda familiar. O filme também se destaca por apresentar uma protagonista feminina forte em gênero tradicionalmente dominado por personagens masculinos. Cataleya é competente, inteligente e fisicamente capaz, sem depender de outros personagens para realizar suas ações. Isso é diferencial importante dentro do cinema de acao. Apesar desses pontos fortes, Colombiana também apresenta várias limitações que impedem que ele seja considerado clássico do gênero.
Dos principais pontos negativos é a previsibilidade do roteiro. A história segue uma estrutura bastante comum em filmes de vingança, com eventos que podem ser antecipados facilmente por espectadores experientes. Outro problema é o desenvolvimento limitado de personagens secundários. Muitos personagens aparecem apenas para cumprir funções narrativas básicas, sem aprofundamento psicológico ou evolução significativa. Isso reduz o impacto emocional de algumas cenas importantes. O vilão Don Luis Sandoval, interpretado por Beto Benítez, apesar de funcional, não é muito desenvolvido. Ele cumpre o papel de antagonista responsável pelo trauma da protagonista, mas não possui complexidade suficiente para se destacar como vilão memorável. O romance entre Cataleya e Jenny Delaunay, interpretado por Michael Vartan, também é ponto divisivo. Embora adicione uma camada emocional à história, muitos espectadores consideram que o relacionamento não é totalmente desenvolvido e parece secundário em relação ao foco principal do filme. Outro ponto negativo é o nível de realismo em algumas cenas de ação. Em certos momentos, Cataleya consegue sobreviver a situações extremamente improváveis, o que pode quebrar a suspensão de descrenca. Isso é comum em filmes de ação, mas aqui pode parecer pouco exagerado para quem prefere realismo. A investigação conduzida pelo agente James Ross, interpretado por Lanny James, também poderia ter sido mais explorada. Existe potencial para uma dinâmica mais profunda entre cacador e assassina, mas o filme não desenvolve completamente esse aspecto, focando mais na ação do que no suspense investigativo. Outro ponto negativo é a falta de inovação no gênero. Colombiana utiliza muitos elementos já vistos em outros filmes de ação e vingança, sem trazer grandes surpresas narrativas. Isso pode fazer com que alguns espectadores sintam que o filme é familiar demais. A profundidade emocional também poderia ser mais explorada. Embora o trauma de Cataleya seja apresentado de forma eficaz, o filme não aprofunda tanto suas consequências psicológicas ao longo da vida adulta. Em alguns momentos, a personagem parece mais focada na ação do que no impacto emocional de suas experiências. O ritmo acelerado do filme, embora seja ponto positivo para muitos, também pode ser considerado negativo por outros espectadores. Algumas transições acontecem rapidamente, sem tempo suficiente para desenvolvimento mais profundo de certas situações ou personagens. Outro problema é que o filme não explora completamente o universo criminal apresentado. O cartel, a corrupção e as conexões políticas poderiam ter sido desenvolvidos de forma mais detalhada para enriquecer o contexto da história. Algumas cenas também seguem fórmulas muito típicas de filmes de ação hollywoodianos, o que pode reduzir a sensação de originalidade. O uso de clichês do gênero faz com que o filme seja eficiente, mas não necessariamente inovador. A trilha sonora e o design de Sam, embora funcionais, não são particularmente memoráveis. Eles cumprem o papel de aumentar a tensão, mas não se destacam como elementos marcantes de experiência cinematográfica. Outro ponto que pode ser considerado negativo é a falta de consequências reais para algumas ações da protagonista. Em determinados momentos, Cataleya age com extrema liberdade, sem enfrentar impactos proporcionais a suas ações, o que reduz o senso de realismo. Mesmo assim, é importante destacar que muitos desses pontos negativos não impedem o filme de ser divertido ou envolvente. Eles apenas mostram que Colombiana não busca ser uma obra profundamente complexa ou inovadora, mas sim um thriller de ação direto e eficiente. Quando se avalia o equilíbrio geral, o filme se destaca mais pelos seus pontos positivos do que negativos. A força da protagonista, a intensidade das cenas de ação e o ritmo envolvente garantem uma experiência sólida para fãs do gênero. Por outro lado, sua previsibilidade, desenvolvimento limitado de personagens secundários e falta de inovação impedem que ele alcance nível mais alto dentro do cinema de ação. Ele funciona bem dentro de sua proposta, mas não se destaca como algo revolucionário. Em conclusão, Colombiana é filme que entrega exatamente o que promete. Ação intensa, uma protagonista forte e uma história de vingança emocionalmente carregada.
seus pontos positivos fazem dele uma experiência agradável para faz do gênero, enquanto seus pontos negativos mostram que ele segue fórmulas tradicionais sem grandes riscos criativos. O diretor Olivier Megaton é conhecido por seu estilo visual dinâmico, com câmera em movimento constante, cortes rápidos e cenas de ação intensas. Em colombiana, ele aplica essa linguagem de forma consistente, criando uma experiência cinematográfica que prioriza energia e tensa ou acima de realismo absoluto. Megaton já havia trabalhado em outros filmes de ação antes, e sua experiência contribuiu para o ritmo acelerado e para a construção de sequências de perseguição e combate bem coreografadas. O estilo de direção de Megaton em colombiana é claramente voltado para manter o espectador sempre envolvido. Ele evita longos momentos de pausa e prefere transições rápidas entre cenas, o que ajuda a manter a sensação de urgência constante. Esse tipo de abordagem funciona bem para a história de Cataleya, interpretada por Zoe Saldaña, já que a personagem vive em um estado permanente de tensão e perigo. A direção também se destaca no uso de ambientes urbanos como parte da narrativa. Megaton transforma cidades como Bogotá e Chicago em espaços quase hostis, onde a protagonista precisa se mover com cuidado e precisão. A câmera frequentemente acompanha Cataleya de forma próxima, criando uma sensação de imersão nas ações da personagem. Isso ajuda ao público a sentir a pressão constante que ela enfrenta. Outro elemento importante da direção é a forma como Megaton trabalha as cenas de ação. Em vez de apostar apenas em efeitos visuais exagerados, ele combina coreografias físicas com cortes rápidos e enquadramentos dinâmicos. Isso dá ao filme uma sensação de movimento contínuo. As perseguições, infiltrações e tiroteios são filmados de maneira a manter a clareza do que está acontecendo, mesmo com o ritmo acelerado. O diretor também utiliza contraste entre momentos de silêncio e explosões de violência. Em algumas cenas, o filme desacelera brevemente para mostrar a solidão de Cataleya e logo depois retorna à ação intensa. Essa alternância ajuda a reforçar o impacto emocional da história. O público não apenas vê a violência, mas também entende o peso psicológico que ela carrega. No entanto, o estilo de Megaton também recebe críticas. Alguns espectadores consideram que a câmera muito movimentada e os cortes rápidos podem dificultar a visualização clara das cenas de ação. Em certos momentos, o excesso de dinamismo visual pode parecer confuso. Ainda assim, esse estilo é característico do diretor e faz parte da identidade do filme. Do ponto de vista do roteiro, Colombiana foi desenvolvido por Luc Besson em colaboração com Robert Mark Kamen. Luc Besson é conhecido por criar histórias de ação com protagonistas fortes, muitas vezes mulheres, que enfrentam situações extremas. Esse padrão pode ser visto em outros trabalhos dele, e em Colombiana isso se manifesta claramente na construção de Cataleya como uma assassina altamente treinada. O roteiro segue uma estrutura clássica de filme de vingança. A história começa com um evento traumático na infância da protagonista, interpretada inicialmente por uma jovem atriz, e depois acompanha sua transformação em adulta treinada para eliminar seus inimigos. Essa estrutura é simples, mas eficiente para o gênero de ação, pois cria uma motivação clara desde o início. Dos pontos fortes do roteiro é justamente a clareza da motivação da protagonista. Cataleya não busca vingança por motivos abstratos, mas sim pela morte brutal de seus pais. Isso cria uma conexão emocional imediata com o público. O roteiro dedica tempo suficiente para estabelecer esse trauma inicial, garantindo que toda a ação futura tenha peso emocional. O desenvolvimento da personagem ao longo do roteiro é focado principalmente em sua transformação psicológica. O filme mostra como a dor da infância molda suas escolhas na vida adulta. Ela se torna fria, calculista e extremamente eficiente em seu trabalho como assassina. O roteiro não tenta suavizar essa transformação, mas sim apresentá-la como consequência direta do trauma. Outro aspecto importante do roteiro é a presença de temas como corrupção e impunidade. O vilão Don Luis Sandoval, interpretado por Beto Benítez, não é apenas um criminoso comum, mas alguém protegido por conexões políticas.
Isso adiciona uma camada de crítica social à história, mostrando que o sistema pode falhar em proteger vítimas de violência. O roteiro também introduz elementos de investigação através do agente James Ross, interpretado por Lanny James. Ele representa o lado da lei tentando entender e capturar Cataleya. Embora essa subtrama não seja totalmente aprofundada, ela adiciona tensão adicional à narrativa, já que a protagonista precisa evitar tanto criminosos quanto autoridades. Dos elementos mais interessantes do roteiro é o uso simbólico da flor de orquídea, conhecida como Catleya. Essa marca é deixada pela protagonista em suas vítimas como assinatura pessoal. Isso cria uma identidade visual e narrativa forte, ajudando a conectar todos os assassinatos à mesma pessoa. É um recurso simples, mas eficaz para storytelling. O roteiro também inclui uma tentativa de vida normal para a protagonista através do relacionamento com Danny Deloney, interpretado por Michael Varden. Esse elemento serve para mostrar o conflito interno de Cataleya entre vingança e desejo de normalidade. No entanto, esse aspecto não é totalmente explorado, funcionando mais como complemento emocional do que como subtrama principal. Uma característica do roteiro de Colombiana é sua estrutura linear e direta. Não há grandes reviravoltas complexas ou narrativas não lineares. Isso torna o filme fácil de acompanhar, mas também pode ser visto como falta de inovação. O foco está mais na execução do que na complexidade da história. O ritmo do roteiro é rápido, o que combina com o estilo de direção de Olivia Meggechan. As cenas se conectam de forma contínua, com pouca pausa entre eventos importantes. Isso mantém o espectador sempre envolvido, mas também limita o desenvolvimento mais profundo de alguns personagens secundários. Outro ponto do roteiro é que ele prioriza a protagonista acima de tudo. Quase todos os eventos giram em torno de Cataleya, o que reforça sua importância central na narrativa. Isso funciona bem para filme de ação focado em personagem principal forte, mas reduz o espaço para outras histórias paralelas. O roteiro também utiliza convenções clássicas do gênero, como o treinamento da protagonista, a construção de uma rede de inimigos e o confronto final com o vilão principal. Esses elementos são previsíveis, mas eficazes para manter a estrutura do filme funcionando de maneira clara. A colaboração entre Luke Besson e Robert Mark-Kamen traz uma mistura de estilo europeu e americano ao roteiro. Besson contribui com a criação de personagens femininas fortes e estética estilizada, enquanto Kamen adiciona estrutura clássica de ação hollywoodiana. Essa combinação ajuda a criar filme acessível ao público global. O final do roteiro segue a lógica tradicional de filmes de vingança, como a protagonista finalmente confrontando e eliminando o responsável pelo trauma inicial. No entanto, o filme evita o final completamente feliz, sugerindo que a vingança não resolve totalmente o sofrimento emocional da personagem. A integração entre direção e roteiro é dos pontos mais importantes de Colombiana. O roteiro fornece uma estrutura simples e funcional, enquanto a direção de Megaton transforma essa estrutura em uma experiência visual intensa. O complementa o outro, criando o filme coeso dentro de sua proposta. Em termos gerais, o trabalho de Olivia Meggechan como diretor e de Luke Besson como roteirista resulta em filme que prioriza ação, ritmo e impacto visual acima de complexidade narrativa. Isso não significa falta de qualidade, mas sim uma escola estilística clara. O filme funciona melhor quando visto como thriller de ação direto, onde a direção energética e o roteiro simples trabalham juntos para manter o foco na jornada de Cataleya. A personagem, interpretada por Zoe Saldaña, permanece no centro de tudo, enquanto direção e roteiro constroem o mundo ao seu redor. O final do filme não é apenas uma conclusão de ação, mas também fechamento psicológico da jornada da protagonista, que passou a vida inteira buscando justiça contra o homem responsável pela morte de seus pais. A última parte do filme mistura confronto direto, violência calculada e certo gatilho emocional, mostrando que a vingança, embora alcançada, não traz verdadeira paz. Nos momentos finais,
Cataleya finalmente localiza a Don Luis Sandoval, o principal responsable pela destruicao de su familia. Durante toda a narrativa, ela viene eliminando pessoas ligadas ao cartel deixando como assinatura o símbolo da orquídea Cataleya, o que servía como aviso de que ela estaba se aproximando do alvo principal. Ese proceso gradual de aproximação tria uma sensação de inevitabilidade no final, como se o confronto entre os dois fosse algo que não poderia mais ser evitado. O vilão Don Luis, interpretado por Beto Benítez, pasa grande parte do filme tentando se proteger, cercado por segurança e aliados. No entanto, a medida que seus homens começam a ser eliminados por ele percebe que está sendo cacado por alguém extremamente inteligente e implacável. No final, ele janao mais o poderoso chefe do crime que controlava tudo, mas simu homem paranoico e assustado, esperando o inevitável encontro com sua inimiga. O confronto final acontece en un ambiente fortemente protegido, onde Cataleya consegue se infiltrar usando suas habilidades de combate, furtividade e planejamento. Essa sequência é o ponto culminante de tudo o que o filme construiu até aquele momento. Ela demonstra o treinamento que Cataleya recebeu ao longo dos anos com seu tio Emílio e como ela se tornou uma assassina extremamente eficiente. Cada movimento dela no final é calculado, silencioso e preciso. Durante a invasão, Cataleya elimina vários guardas e criminosos ligados a Don Luis. Essas cenas mostram o lado mais frio e profissional da personagem, que não hesitam em por momento. Ao contrário de muitos filmes de acá onde o protagonista demonstra emoção durante o combate final, aqui Cataleya permanece focada ou hace sem expressar sentimentos. Isso reforça a ideia de que ela viveu tanto tempo guiada pela vingança que se tornou praticamente uma máquina de execução. Quando finalmente chega até Don Luis, o clima muda completamente. O vilão percebe que não há mais fuga possível e que a pessoa que ele acreditava ter eliminado na infância voltou para se vingar. Esse momento é importante porque inverte completamente a dinâmica de poder entre os dois. No passado, Don Luis era o dominante, responsável pela morte dos pais de Cataleya. Agora, ele está completamente vulnerável diante dela. O diálogo entre os dois no final é breve, mas carregado de significado. Não alonga-se explicar quais ou discursos morais. O foco está na tensão entre vítima e agressor. Cataleya representa toda a dor acumulada ao longo dos anos, enquanto Don Luis representa a origem dessa dor. O encontro não é apenas físico, mas simbólico, como o fechamento de um ciclo de violência iniciado na infância da protagonista. A execução de Don Luis acontece de forma direta. Cataleya o mata sem hesitação, encerrando oficialmente sua missão de vingança. No entanto, o filme não trata esse momento como uma vitória gloriosa. Não há celebração exagerada, nem sensação de triunfo completo. En vez disso, o clima é de silêncio e beijo emocional, como se a protagonista finalmente tivesse alcançado algo que buscou por toda a vida, mas que não trouxe satisfação real. Após a morte de Don Luis, o filme mostra que a vida de Cataleya não se torna automaticamente melhor. Mesmo tendo eliminado o responsável por sua tragédia, ela continua sendo uma fugitiva. As consequências de suas ações ainda a perseguem, tanto por parte da lei quanto do mundo criminoso. Isso reforça a ideia de que a vingança não resolve todos os problemas, apenas encerra uma parte da dor. O agente James Ross, interpretado por Lani James, sabina investigando os assassinatos cometidos por Cataleya ao longo do filme. No final, fica claro que ele está cada vez mais próximo de entender completamente que ela é o que motivou suas ações. No entanto, o filme não mostra uma captura final ou confronto direto entre os dois, deixando essa parte da história em aberto. Esse elemento aberto no final cria uma sensação de continuidade, como se a vida de Cataleya ainda estivesse longe de um verdadeiro encerramento. Mesmo após completar sua vingança, ela ainda precisa lidar com o mundo externo e suas consequências legais e emocionais. Isso impede que o final seja completamente feliz ou fechado. Outro ponto importante do final é a ausência de resolução romântica com Danny Delaunay, interpretado por Michael Barden.
Durante o filme, ele representa a possibilidade de uma vida normal e pacífica para Cataleya. No entanto, no desfecho, fica claro que esa vida não é mais possível para ela. Sua escolha de seguir o caminho da vingança a afastou permanentemente dessa realidade alternativa. O final também reforça a solidão da protagonista. Cataleya nunca consegue realmente se integrar a uma vida comum. Mesmo após alcançar seu objetivo, ela permanece isolada, sem família, sem um futuro claro e sem uma identidade totalmente definida fora da violência. Essa solidão é um dos elementos mais fortes do encerramento do filme. A estrutura do final segue uma lógica clássica de filmes de vingança, onde o protagonista finalmente confronta o responsável pela tragédia inicial. No entanto, o filme adiciona um tom mais melancólico, sugerindo que esse tipo de justiça pessoal não traz verdadeira. A vitória de Cataleya é ao mesmo tempo física e emocionalmente deicia. Outro aspecto importante do final é o simbolismo da flor de orquídea. Ao longo do filme, Cataleya usa esse símbolo como assinatura de suas vítimas, representando sua identidade como vingadora. No final, esse símbolo perde parte de seu significado emocional, já que a missão que ele representava foi concluída. O que antes era um propósito de vida agora se torna apenas uma lembrança do passado violento. A direção de Olivia Megetan no final do filme enfatiza o ritmo acelerado da Akao, mas também utiliza momentos de silêncio para destacar o peso emocional da conclusão. A câmera acompanha Cataleya de forma próxima, mostrando sua frieza durante o combate e seu isolamento após a missão ser concluída. Após o confronto final, não há uma grande celebração ou o encerramento tradicional. O filme evita um final totalmente feliz e prefere uma abordagem mais realista dentro do contexto de Akao. Cataleya conseguiu o que queria, mas isso não significa que ela encontrou felicidade ou paz interior. Esse tipo de final é comum em histórias de vingança mais sombrias, onde o objetivo principal é alcançado, mas o custo emocional é alto demais para permitir um desfecho completamente positivo. Em Colombiana, isso é claramente refletido na expressão e no comportamento da protagonista. O filme também sugere que o ciclo de violência pode nunca terminar completamente. Mesmo com Don Luis morto, o mundo em que Cataleya vive continua perigoso. Existem outros criminosos, outras ameaças e o sistema que permitiu tudo isso continua existindo. Isso deixa uma sensação de continuidade sombria no final. A ausência de um fechamento definitivo para o FBI e para o agente Ross reforça essa ideia. A história não termina com justiça institucional completa, mas sim com justiça pessoal. Isso cria um contraste entre lei e vingança, mostrando que nem sempre os dois caminhos se encontram. Em termos emocionais, o final de Colombiana é mais sobre perda do que sobre vitória. Cataleya perdeu sua infância, seus pais, sua família e qualquer chance de vida normal. Mesmo após cumprir seu objetivo, ela continua carregando tudo isso dentro de si. O filme termina deixando o espectador como uma sensação mista. Por um lado, a satisfação em ver o vilão sendo derrotado. Por outro, há uma tristeza profunda ao perceber que a protagonista nunca poderá voltar ao que foi perdido. Esse equilíbrio entre acao e melancolia é uma das características mais marcantes do final. Durante a invasão, Cataleya elimina vários guardas e criminosos ligados a Don Luis. Essas cenas mostram o lado mais frio e profissional da personagem, que não hesitam em por um momento. Ao contrário de muitos filmes de acao onde o protagonista demonstra emoção durante o combate final, aqui Cataleya permanece focada, quase sem expressar sentimentos. Isso reforça a ideia de que ela viveu tanto tempo guiada pela vingança que se tornou praticamente uma máquina de execução.